Fala time, como vocês estão? Estamos no segundo episódio aqui, de frente com o Jota. E hoje eu trouxe o Vitor. Pra quem não sabe, o Vitor é o líder da know-how aqui, nosso guia. E hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho da história do Vitor. Top. E aí, Vitão, primeiramente, mano, obrigado, né? Tá? Queria saber como que você conseguiu lidar com todas as críticas que você recebeu ao longo do tempo. Cara, eu costumo dizer que no início a gente passa por 3 fases, né? Que a primeira, e eu passei por todas as 3 e hoje em dia eu vivo a terceira fase. Que a primeira fase qual que é? É a fase que você vai ser criticado, que é a fase que ninguém vai aceitar, que você vai deixar a instabilidade, às vezes, de uma profissão que eu tava, de cesta básica, convênio médico, família. Às vezes você não vai ter apoio para entrar nessa área da barbearia, como eu não recebi no início. A segunda fase é a fase da zombaria, que é a fase que na crítica não conseguiram te parar e vão tentar zombar de você agora. Sim. Ó, o barbeirinho, o barbeiro blogger, foi as coisas que eu mais ouvia, de começar a estar mais ativo nas redes sociais. Ó, o barbeiro blogger, ó, o blogueirinho, isso, aquilo, outro. De alguma forma as pessoas vão tentar parar você nessas 2 fases. E na terceira fase é a fase que as pessoas viram que você se tornou um cara ambicioso e vão olhar para você e falar assim: caramba, Vitão, como é que você fez para chegar nesse nível aí? E é a fase que todos nós vamos viver. E assim, mano, o que eu fiz para lidar com cada uma dessas fases foi ter muito bem definido o que eu queria para mim, para minha família, como tanto profissional como na nossa conquista pessoal, meu e da minha esposa, né? Sim, e legal, hein, Vitor? Porque assim como no episódio anterior, eu quis deixar essa pergunta de início por conta da minha experiência, né? Porque eu ainda tô passando por isso, como eu disse no episódio anterior. Mas é isso. E Vitão, como que foi o começo da sua trajetória na barbearia? O que te fez virar barbeiro? O que me fez virar barbeiro foi, na verdade, pura curiosidade, cara. Eu entrei na barbearia, no ramo da barbearia quando eu tinha uns 17 para 18 anos aí. Eu iniciei, acho que como a grande maioria dos barbeiros, vendo vídeo no YouTube. Aí eu olhava o vídeo, pausava, ia lá e fazia aquela parte do vídeo no meu irmão. Aí depois eu ia lá, passava a próxima parte do vídeo, ia lá e fazia no meu irmão. E eu comecei assim, cara. E aí tempo depois eu fiz um curso na Net Brasil, aqui na nossa cidade. Fui 2 semanas. Depois eu parei. Aí quando eu quis, enfim, ter isso como profissão, foi ver algumas frustrações, sofri algumas frustrações na antiga empresa que eu trabalhava, que era uma multinacional, onde eu era prensista. Sim. E foi ter vivido algumas frustrações lá e parar para ver o quanto a gente era destratado lá como profissional e eu comecei a perceber que lá eu não ia ter o crescimento que eu queria. E aí foi onde eu vi na barbearia, através do David, né, que é o dono da nossa unidade aqui, que eu conseguiria sim, e lógico, fiz aquela conta de padaria na cabeça, 3 cortes por dia, R$40, 4, 8, 16 já são... Vou ficar rico. 4, 8, 12 já são... Vou ficar rico. São R$120 por dia. Isso aí no mês, aí eu fiz... acho que todo mundo faz essa conta de padaria. Aí foi onde eu iniciei de vez, entrei de cabeça no ramo da barbearia, né? Entendi, Vitor. E teu primeiro curso não foi aqui, foi na Net Brasil. Foi na Net Brasil, com o Gules, de Itaquaritinga. Bom, e aí, Vitão, como que você conheceu a know-how? Como eu conheci a know-how? Através do David. Através do David, eu era cliente dele, né? E justamente foi ele que me convidou, fez o convite para a profissão, um tempo atrás. Eu era o cara que só cotava com ele, preço, valor. Até que chegou uma hora que a minha condição na época estava me atrapalhando muito, porque eu queria trazer algo melhor para minha noiva na época. Vocês não eram casados? A gente era noivo. E eu não conseguia. Então foi uma das grandes influências também para entrar na profissão. Sim. Foi querer trazer algo melhor para dentro da minha casa, para minha família que eu estava construindo, né? Legal. E você entrou no know-how quando? Você lembra a data? Eu comecei a fazer o curso em outubro. Eu finalizei o curso em janeiro. Na última semana de fevereiro foi quando eu comecei na know-how. Legal. Depois que eu concluí o curso em janeiro, eu fiquei
mais ou menos um mês cortando em casa, sem cobrar nada, mais para treinar mesmo. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu ia entrar para know-how, mas aí eu recebi a oportunidade, recebi o convite de entrar aqui e eu comecei em fevereiro, na última semana. E, rapaziada, o diferencial do Vitor é que ele foi líder em muito pouco tempo. Ou seja, quando foi passar a transferência do cargo líder, ele foi uma das pessoas que levantou a mão. E como foi essa... E como que foi essa passagem de colaborador para líder, ô Vitão? Top, irmão. Eu entrei através de um curso iniciante, né? E nunca tinha passado pela minha cabeça ser líder também. Eu sou um tipo de pessoa que nunca pede oportunidade para as coisas. Eu acredito muito naquela frase: crescimento vem antes de reconhecimento. Então eu sei que se eu apresentar bons resultados, o reconhecimento vem no tempo certo, né? Sim. Então, assim, justamente foi isso que me fez me destacar em pouco tempo aqui na Know-how. Então, eu me tornei líder aqui na Know-how em julho do ano passado, completou um ano esse ano, um ano de líder esse ano, e com 5 meses de barbearia eu me tornei líder, sem saber cortar cabelo, sem ser muito bom tecnicamente. Isso é um diferencial que eu acho do seu, mano. Porque, tipo assim, rapaziada, muita gente acha que para entrar numa barbearia desse tamanho que a gente tá, tem que ter tipo um degradê igual do Gabriel lá. Um diferencial técnico. Mas na verdade não, principalmente eu. Mas vamos falar mais do Vitor aqui, que muita gente fala pra mim que no começo dele, o povo quase desistiu dele por causa da técnica, né, Vitão? Exatamente. Porque assim, na barbearia, o modelo de negócio de barbearia hoje em dia mudou demais, cara. Sim. Não é mais só sobre cortar cabelo. É sobre você ter um posicionamento diferente, sobre você ter um atendimento diferente, uma imagem diferente, né? A questão da proatividade, da iniciativa, influencia muito dentro da barbearia. Sim. E o que me levou a ser líder é que eu já liderava sem ter o cargo, né? Era o famoso ser antes de ser. Eu já me preocupava com os resultados, já me preocupava com as vendas. Eu era um cara muito proativo. Nos meus tempos livres aqui na barbearia eu não ficava sentado forgando pelo, eu ia fazer alguma coisa, eu queria de alguma forma contribuir com a empresa, né? Ia organizar estoque, porque ser proativo é isso, é você fazer as coisas sem precisar ser pedido, né? Sim. E nessa questão sobre você fazer, muita gente fala que fala assim, eu não vou fazer por ele, não sei o quê, porque tem muita barbearia que tem rivalidade entre colaboradores, certo? E aqui na Know-how, antes mesmo de você ser líder, tinha tipo rivalidade ou não? Você sabe? Não, a Know-how nunca teve rivalidade desse nível, né? Mas sempre tem sim aquela questão né, não é nem inveja a palavra, mas sempre tem aquela questão de, no fundo, de não aceitar, justamente por eu ser um cara mais novo na época da barbearia, a se tornar líder, né? Porque tinha pessoas na época que já tinham 2 anos de know-how, ou às vezes outros que tinham mais, e eu com 5 meses me tornei líder, né? Então, sim, acaba que no fundo sente sim, de certa forma, não uma inveja, mas uma difícil aceitação, né? De aceitar o fato de eu ser líder com pouco tempo de barbearia sem saber cortar cabelo. E Vitão, eu queria saber também, não só como eu, barbeiro, mas como todos os barbeiros acho que tem um sonho de ser educador. Você que é educador, já viajou para várias cidades aí para dar curso. Um conselho que você daria, não só para mim, mas como para os barbeiros que estão assistindo. Primeiro passo para a gente começar o nosso caminho de educador seria qual? Como educador? Cara, buscar o máximo de conhecimento possível, porque é uma frase que o D fala pra mim e que eu faço questão de colocar nas aulas, que foi o que me fez me destacar também em pouco tempo, que conhecimento distorce o tempo. Você vai estar sempre um passo à frente das pessoas, dos profissionais de barbearia, com o tanto de conhecimento que você busca. E isso é bíblico, cara, porque o princípio de sabedoria é temor ao Senhor. Então, temer a Deus se trata de conhecê-lo. Se trata de quanto você conhece a Ele. Então, assim, quanto mais conhecimento você obtiver, mais sábio você fica, mais rápido você cresce. E quando eu falo de conhecimento, é estudar, pegar e fazer o workshop, caminhar, pegar insights de pessoas que você vê que é um diferencial para você dentro do mercado da barbearia, assistir bastante podcast
E é um grande diferencial meu aqui dentro da Know-How, né? Porque justamente por ser líder também, o líder é um cara que tem sempre tá um passo à frente da equipe, né? Sim. E para quem não sabe, o Vitão ele é educador, ele dá curso de vendas, né? Vendas, Liderança, posicionamento. muito mais, é mais focado na parte do colaborador, né? Sim, É assim. E Vitão, como aqui na barbearia, uma coisa que eu queria perguntar pra você, que hoje em dia eu tô tentando achar isso, que é todo mundo aqui na barbearia tem um diferencial, que nem o Léo, ele faz barba, a diferença dele é a barba, o Gabriel que nós fez no episódio passado eu degradei. Como que você fez pra achar esse diferencial, Vitão? O meu diferencial, na verdade, foi observar justamente que meu diferencial não era técnico, né? Então, assim, eu precisava ter um diferencial dos demais. Então, por ser cristão, eu já estava um passo à frente. Não que eles aqui na Know-How não sejam, mas eu falo assim, por ter princípios e valores muito bem definidos, eu estava um passo à frente por conta desse diferencial. Então, foi o que me ajudou a ser um cara mais proativo, foi o que me ajudou a ser um cara com mais iniciativa, foi o que me ajudou a servir as pessoas, porque é uma coisa que Jesus nos ensina muito. Para quem quer ser o primeiro, precisa ser o último e todos os outros ensinamentos de Jesus. Então, assim, esse foi o grande diferencial meu aqui dentro da Know-How, porque eu me colocava por último e depois pensava a meu respeito. Eu me colocava por último para depois chegar a minha vez. Então, deixava os meninos primeiro, deixava todos eles primeiro e depois eu me preocupava com a minha pessoa, não com o meu resultado, assim. Eu sempre, desde que comecei na Know-How, como eu vi que poucos tinham facilidade com vendas, poucos se destacavam com vendas aqui dentro, eu falei, opa, eu consigo ter um passo à frente nisso. Eu sou um cara de fácil comunicação, eu atendo bem, esse é um grande diferencial meu e muitos deles aqui dentro não tinha na época, né? Hoje, graças a Deus, é um time muito bem engajado, todo mundo, graças a Deus, tem bons resultados nas vendas, mas é graças a uma cultura forte que a gente implementou aqui dentro, né? Sim, e assim, Vitão, sobre treinamento, na época, na hora que você estava treinando, quando você entrou aqui, você recebeu bastante crítica? Tipo, que a gente fala que cada um aqui tem uma... Como que a gente pode falar? Cada um tem uma crítica que foi, tipo, além. Teve alguma que você levou, tipo, pro coração mesmo, mano? Cara, eu sou um tipo de pessoa que não guardo rancor nem nada, mas sim, recebi muitas críticas, justamente por em pouco tempo viajar pela região dando aula. Para você ter noção, com 4 meses de barbearia, eu já estava viajando a região inteira para dar aula de vendas, porque era uma área que eu estava me destacando muito dentro da Know-How. Inclusive até hoje, estou em primeiro lugar nas vendas de serviços extras esse mês, tá ligado? E porque eu percebi essa fragilidade no time e falei assim, opa, eu consigo usar isso a meu favor. Então, assim, com 3 meses eu fui o único na Know-How que viajou a região toda para dar aula, Ribeirão, toda a nossa região aqui de Monte Alto para dar aula. E as críticas que eu recebia, na verdade, elas não vinham de forma direta, vinham sempre de forma indireta. Alguém falou, fulano falou, ciclano falou isso aí, mas isso nunca me afetou, muito pelo contrário, isso era combustível para mim continuar. Sim. E na época você tinha dificuldade com vendas ou não? Não, cara. Porque vendas ela vai caminhar com uma boa comunicação, com uma comunicação clara. E lógico também vai entrar toda a parte técnica, treinamento, método bem desenvolvido e tudo mais. E aqui na Know-How, antes de entrar, você passa por um treinamento. O que me ajudou a me destacar em vendas aqui foi justamente, antes de entrar aqui, ter passado por 3 treinamentos de vendas, um de gestão e vários outros de técnicas de corte. Então o que me ajudou muito foi isso, ter passado por todo esse processo de treinamento para aí sim começar a atuar dentro da barbearia como profissional. Legal. E Vitão, como foi pra tua família? Tipo, porque assim, como ele disse no começo, ele tava numa empresa multinacional, certo? Então lá você praticamente ganhava bem, né? Então, digamos assim. Cara, mais ou menos. Eu recebia 2,5 por mês e cesta básica, convênio médico, e não era tão bom assim quanto eu queria, entendeu? Dava para viver bem,
dava para viver legal em dois, assim, eu e minha esposa, mas a gente não conseguia ter aquela questão de pegar e poder sair sem se preocupar com o preço daquilo que a gente ia comer, comprar uma roupa legal e tudo mais. E assim, a crítica que na época que mais me chamou a atenção, mas não foi por questão de não acreditar no meu potencial, é porque a nossa família, esposa, a mãe, o pai, eles sempre vão procurar estabilidade, porque às vezes eles sofreram muito no passado e hoje eles procuram mais a questão da estabilidade. Sim. E que nem quando eu tomei a decisão de deixar 4 anos da empresa que eu trabalhava, porque eu pedi a conta, eu não fui mandado embora, eu pedi a conta daquela empresa, eu saí de lá com R$250. Joguei 4 anos fora da empresa para viver da profissão da barbearia, né? Porque eu falei assim, cara, eu entendi a parada, entendi que é isso que eu preciso fazer. Só que entra um detalhe importante, eu não fiz a loucura de pegar e falar assim, mano, agora eu vou ver só da barbearia, vou pedir a conta e já era. Não, eu fiquei durante 4 meses trabalhando em 2 serviços. Trabalhava na Hudson, no terceiro turno, e depois da Hudson eu vinha para a barbearia. É canseiro, hein? Sim, eu entrava aqui 11 horas da manhã e saía daqui 7 horas da noite, às vezes 9 da noite. No sábado eu vinha varado, que sábado na barbearia é dia de pauleira, então no sábado eu saía 6 da manhã da Hudson, já entrava aqui às 9 da manhã. E aí eu ia até o último cliente. Quantas vezes me pagaram energético para continuar de pé cortando cabelo? Então, assim, para mim ter saído da empresa que eu trabalhava, dessa multinacional, foi um acordo que eu fiz com o dono na época. Eu falei assim, Deus, só vou sair daqui quando a barbearia estiver pagando a mesma coisa que a Hudson. E a barbearia comigo trabalhando meio período, lógico, com o meu esforço, com a minha dedicação aqui dentro, com as vendas, com as prospecções que eu fazia, porque eu não esperava cair cliente do céu, eu prospectava cliente. Sim. E com esse corre todo que eu fazia, com apenas 4 meses de barbearia, eu já estava ganhando o que eu ganhava na Hudson, trabalhando meio período aqui. Então foi onde eu resolvi pedir a conta e falei assim, cara, agora eu entendi, eu vou ver só da barbearia, porque o meu esforço dentro da barbearia estava valendo a pena, né? Estava valendo a pena, eu estava recebendo pelo meu esforço. Então assim, quando eu tomei a decisão de sair da Hudson, da empresa que eu trabalhava, a pessoa que mais assim ficou com medo foi a minha mãe, que eu faço questão de colocar o áudio que ela fala nas minhas aulas, que a minha mãe ela fala assim, Vitor, eu te amo de paixão, eu te adoro, eu te venero, mas eu não acredito que você teve coragem de pedir conta da Hudson. A mãe tá até passando mal. A mãe tá até passando mal. Porque a nossa família ela sempre vai procurar estabilidade, cara. Seguro, eu falei, não, né? Mãe, fica tranquila, mãe, tá tudo sob controle. Confio no meu potencial e, cara, graças a Deus hoje eu recebo o triplo do que eu recebia na Hudson e consigo ter uma vida legal com a minha família, com a minha esposa. A gente consegue poder sair para os lugares que a gente quer, comer as coisas que a gente quer e isso é o mais importante. Legal. E então, para quase finalizar aqui, uma dica que você daria de vendas para as pessoas ou para os donos de barbeiro ou colaboradores que às vezes não implementam um serviço extra na barbearia ou tem também. Legal. Cara, se você tem barbearia e você não tem vendas de serviços adicionais, vendas de produtos dentro da sua barbearia, você tá perdendo muito dinheiro, cara. Ixi. Porque assim, o Jota hoje é um dos nossos barbeiros mais novos aqui na Know-How, ele tem 2 meses aqui conosco. 2 meses. Tem 2 meses aqui conosco. E ele tá faturando com 2 meses, com 17 anos, cara. 2,5, velho. Então, assim, resultado de venda de serviços adicionais. Porque, assim, se for perguntar quantos clientes ele atendeu uma média de 70 clientes. No máximo que ele atendeu foi 90 clientes, né? Então, assim, a questão não é que você não precisa se matar de cortar cabelo, cara. Se você tiver serviços adicionais dentro da sua barbearia, se você tiver produtos e, lógico, um treinamento de vendas para a sua equipe, cara, você vai ver a sua empresa faturar o dobro, velho. E assim, uma dica de venda que eu dou para vocês, que é o que todos eles passam por um treinamento de vendas aqui dentro do Know-How. Primeiro de tudo, cara, eu acredito que venda ela depende de 4 coisas. Primeiro delas, ambição. Você precisa ser um cara ambicioso. O que me fez conquistar tudo que eu estou conquistando hoje, ser a pessoa que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje, é que eu sou um cara muito ambicioso. Eu não aceito viver no básico, velho. Eu quero sempre algo a mais. E ser ambicioso é diferente de ser ganancioso, porque ganancioso ele é um cara egoísta que pensa só em si próprio.
Agora, a ambição é totalmente diferente. É quando você quer, mas você quer algo a mais, cara. Não, Sim. eu sei que eu sou capaz de conquistar algo a mais. É tipo aquilo lá que você passou, meta performance e... Exato. É se preocupar com o próximo passo. Exato. E o método validado, treinamento constante e, lógico, consistência e constância. Porque você tendo ambição, você mantendo a constância e tendo um método de vendas validado e praticando treinamento constante, você com certeza vai se dar muito bem nas vendas. Que nem hoje eu sou o desenvolvedor do método DV, que significa método destravando para vender. Foi um método que eu desenvolvi através de práticas no meu dia a dia, de formas de oferecer para o cliente, de como oferecer, como chegar no fator final da venda de forma natural, sem forçar, sem mentir, sem enganar o seu cliente, entendeu? E foi um método que eu desenvolvi e que me ajudou muito e me ajuda até hoje, né? Então, vendas depende desses 4 pilares, na minha opinião: ambição, constância, um método validado e treinamento constante. Legal. Rapaziada, isso foi um pouquinho da história do Vitor. Eu vou estar deixando o Instagram dele aí na descrição. Você que é dono de barbearia ou colaborador, pretende fazer um curso de vendas, cara, esse cara aqui é extraordinário, pelo amor de Deus. E anota aí, rapaziada, o Jota é um menino de 17 anos, anota esse vídeo aí, ó. Marca bem esse vídeo, porque você às vezes vai dar, sei lá, algumas pouquíssimas visualizações, porque ele está começando agora, mas anota aí, esse moleque aqui vai voar, mano. Se ele continuar com essa mente aí, o bicho vai longe. E é isso. Então, fechou? Tamo junto. E vamos fazer um oi aqui pra capa do vídeo lá. E é isso, rapaziada. Fique com Deus. Vambora.